Fala galera, beleza? Estamos aqui mais uma aula de física com o professor Dani Lopes e hoje a gente vai falar do movimento retilíneo uniformemente variado, que é o MR e o V, beleza? O movimento retilíneo uniformemente variado, o nome já está dizendo, né? Significa que alguém vai variar e não só apenas o espaço, como nós vimos no movimento uniforme, né? Em que a velocidade era constante. Lá no MRU, a velocidade é constante e o espaço se altera, né? No MRUV, a velocidade se altera e o espaço também se altera, os dois vão se alterar. E aí nós vimos que, eu comentei, né, na outra aula, que para a velocidade variar tem que ter aceleração. Então se a aceleração é nula, a velocidade é constante, a velocidade não altera, a velocidade se mantém, né? Agora, se tiver aceleração, vai ter variação de velocidade. Então nesse momento, vai ter aceleração, a aceleração vai ser diferente de zero, beleza? E essa aceleração ela vai ser constante. Você vai acelerar o móvel, o carro, a moto, a bicicleta ou a passada na hora da corrida lá, constantemente. Então você vai ter uma aceleração constante, manter uma aceleração, e você mantendo essa aceleração, você vai variar a sua velocidade com o passar do tempo, tranquilo? E aí a gente percebe isso na formulazinha de aceleração. A formulazinha mais simples de calcular a aceleração, né? Que a aceleração é a variação da velocidade pela variação do tempo. Tranquilo? Então se eu tenho, lembra que delta, né? Lembrando que delta é sempre variação, tá? Então se eu tenho variação da velocidade pela variação do tempo, lembra que toda variação é final menos inicial, né? Lembra do delta S, que era espaço final ou posição final menos posição inicial? Que o delta T é tempo final menos tempo inicial? Então, continua, mantém essa ideia aí. Velocidade final menos velocidade inicial, tranquilo? Tempo final menos tempo inicial. Então, para que você tenha uma variação da velocidade, basta que você dê aceleração a esse corpo, tranquilo? Então, a primeira parte é que, para que a velocidade varie, você tem que ter uma aceleração, tá? Diferente de zero. Dizer que essa aceleração é diferente de zero significa dizer que essa aceleração ela pode ser positiva ou negativa, correto? Alguma coisa que é diferente de zero pode ser positivo ou negativo, tá? E aí, no cálculo dessa aceleração, a aceleração ela pode ser positiva e a aceleração ela pode ser negativa, tá? E a gente classifica esse movimento como um movimento acelerado ou retardado. Acelerado de acelerar, né? E aí é mais fácil lembrar. Se eu acelerar o carro, a velocidade aumenta. Se eu acelerar a bicicleta, se eu acelerar a minha passada, né? Numa corrida, por exemplo, a sua velocidade aumenta. Agora, retardado vem de retardar, de reduzir, diminuir, né? Diminuir, reduzir quem? Retardar quem? A velocidade. Lembrando que a velocidade varia em relação à aceleração. Se a aceleração for... a gente pode dizer que a aceleração, se for positiva, a velocidade aumenta. Se a aceleração for negativa, a sua velocidade diminui, beleza? No caso, a variação da velocidade. Então, se o movimento for acelerado, significa dizer que eu posso ter uma velocidade positiva e uma aceleração positiva. Então, quando eu tenho uma aceleração positiva e uma velocidade positiva, eu tenho um movimento acelerado. Quando eu tenho, uma outra situação, uma aceleração negativa e uma velocidade também negativa, aí você tem que relacionar os dois, né? Repara que aqui, ó, aceleração e velocidade, ó, elas são grandezas diretamente proporcionais, né? Muda um, muda o outro, beleza? Aumenta um, aumenta o outro, diminui um, aumenta o outro. E aí, diretamente proporcional, relação à matemática. Então, se a aceleração e velocidade forem positivas, você tem um movimento acelerado. Se a aceleração e a velocidade forem negativas, você tem um movimento acelerado. Tranquilo? Eu costumo falar o seguinte, para a galera gravar, né? Se a combinação dessas duas grandezas, um macetezinho para você não errar isso nunca, né? Se você tiver que ficar gravando esse monte de coisa é complicado. O macetezinho é o seguinte, quando você tem a aceleração positiva e a velocidade positiva, mais com mais dá o quê? Mais. Né? Uma regrinha de ensinar na matemática. Positivo com positivo dá positivo, né? Se eu tenho
a aceleração negativa e a velocidade negativa, menos com menos na matemática dá o quê? Mais. Então, se eu tenho sinais em que, fazendo a regra de sinais, a aceleração e a velocidade dá positivo, acelerado. Mais com mais, positivo. Menos com menos, positivo. Então, o movimento é acelerado. Tranquilo? É um macetinho para você ganhar tempo aí numa questão, por exemplo, teórica, né? Peça para classificar o movimento. E no retardado, retardado segue essa linha, tá? Se a aceleração for positiva e a velocidade for o contrário, for negativa. Ou se a aceleração for negativa e a velocidade for positiva. Aí, usando aquela regrinha de sinais, para ser um movimento retardado, tem que dar a regra de sinais, né? Tem que dar negativo. Então, para dar negativo, eu tenho que ter, ó, positivo com negativo e negativo com positivo. Tem que ter sinais contrários. Aí eu tenho uma regrinha de sinais negativa, beleza? Então, usando a regrinha de sinais para classificar o movimento no movimento variado, tá? Classificação do movimento acelerado ou retardado, beleza? Então, isso aqui é mais uma parte da parte teórica, né? De movimento variado, tranquilo? Bom, além disso, lembre-se sempre da conversão, tá? Conversão da velocidade. Lembrando que no SI nós temos as unidades padrões, né, de cada grandeza física dessa. E aí no SI, posição em metro, tempo em segundo, velocidade em metro por segundo, aceleração metro por segundo ao quadrado. Se tiver que transformar quilômetros por hora em metro por segundo, lembra do valorzinho, do númerozinho mágico que eu sempre chamo, né? 3,6, né? Quilômetros por hora para metro por segundo divide por 3,6. Metros por segundo para quilômetros por hora multiplica por 3,6. Tranquilo? É uma conversão importante que às vezes você erra uma questão porque não se ligou na conversão que tinha que fazer. Beleza? Não prestou atenção na conversão. Isso é muito importante. Tá? Nesse movimento variado nós temos as fórmulas para calcular, né, as equações. E aí uma das equações de posição, por exemplo, que é aquela grandona, aquela maior que tem, né? Que nós temos S é igual a S0 ou SO mais V0 vezes T mais A vezes T ao quadrado sobre 2. Tranquilo? Então essa daqui é a fórmula da posição ou espaço percorrido. Tranquilo? Em que eu posso também tranquilamente, além de calcular a posição, né, do móvel, eu posso calcular a aceleração, eu posso calcular o tempo, tranquilo? Agora só me diz uma coisa, essa função da posição, ela é uma função de que grau na matemática? Segundo? Isso aí, segundo grau. Aqui, ó, a variável, que é o tempo, né? O tempo vai passando, vai variando, né? O tempo vai aumentando, ao quadrado. Então isso aqui é uma equação do segundo grau, beleza? Uma função do segundo grau. Então aqui, ó, segundo grau. Lembrando que lá no movimento uniforme nós não tínhamos função do segundo grau, só de primeiro grau, beleza? Daqui a pouco a gente volta nessa função. Fórmula de velocidade, para calcular a velocidade. Eu posso ter uma fórmula de velocidade que é V igual a V0 mais AT. Essa é uma fórmula para calcular a velocidade, né? E a outra fórmula de velocidade é chamada de equação de Torricelli, né? Que é V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o ΔS, que é o espaço percorrido. Beleza? Então essas duas formulazinhas aqui servem para calcular a velocidade final, mas não só a velocidade final, né? Posso também calcular a aceleração, tempo, espaço percorrido, qualquer grandeza física que tenha aqui nessa equação eu posso calcular, tá? Lembrando que a mesma ideia que eu dei lá no movimento uniforme, essa fórmula aqui, ela vem dessa daqui, ó. Então essa fórmula aqui saiu da onde? Da fórmula da aceleração, né? Aquele esqueminha de passar, isolar o V, passa o V0 para o outro lado, passa o tempo multiplicando, aí vira AT, aí se transforma nessa. Então essa fórmula se transforma nessa, beleza? Então naquela ideia de não gravar várias fórmulas, né? Eu posso gravar apenas essa daqui, beleza? Essa daqui não tem problema você não gravar. Essas três são importantes, tá? Essa daqui, a galera, por ser muito grande, né? A galera chama de sorvetão,
que seria, se você tapar aqui, ó, volta a ser aquela forma do movimento uniforme, né? A do sorvete, mas como tem esse pedaço, alguns falam que é a cobertura, né? Tem cobertura de abacaxi com trufa ao quadrado, sobre... E aí a galera brinca com isso aí, tem várias brincadeiras na internet sobre isso, tá? Aqui você tem a fórmula da velocidade, que é a função horária da velocidade, e aqui a equação de Torricelli. Tranquilo? Essa fórmula de Torricelli ela é bastante usada quando a questão não te dá o tempo. Não te diz o tempo que levou, ou você tem que calcular qualquer grandeza física que não tenha tempo. Se ele não te der o tempo e tiver que calcular qualquer grandeza, velocidade, aceleração, espaço, você usa essa. Beleza? Tranquilo? Essas três funções são muito importantes, tá? Agora, relacionado, essa foi a parte de equações, né? Tranquilo? Beleza até aqui? E relacionado à parte de gráficos. Os gráficos, a gente vai montar esses gráficos, lembrando que é uma ferramenta matemática, tá? E aí na matemática a gente utiliza a ferramenta de crescente, decrescente, linha paralela, e aí nesse momento nós temos algo a mais, que não tinha no movimento uniforme. No movimento variado você tem uma função de segundo grau, e toda função de segundo grau gera uma parábola. É isso aí mesmo, parábola, isso aí. Uma parábola, ela vai ser desenhada, traçada, né, esboçada num gráfico de posição por tempo, né? Lembrando que a fórmula é a posição com o passar do tempo. Tranquilo? O nome dessa função é função horária do espaço, ou função horária da posição. Tá? Então é posição e função do tempo, que é aquela última lá. O primeiro gráficozinho, que é de aceleração por tempo, lembrando que toda vez que tiver um gráfico numa questão, ou num livro, ou em algum lugar, a primeira coisa que se analisa num gráfico, os eixos, né? Quem está no eixo vertical, quem está no eixo horizontal. Não esquece isso. E aí, no primeiro gráfico de aceleração por tempo, a gente usa a mesma ideia que usamos lá no movimento uniforme, né? Quando a velocidade era constante. Só que agora, quem é constante aqui? A aceleração. Se a aceleração é constante, essa linha do gráfico ela pode ser paralela ao eixo do tempo, para valores positivos, beleza? Valores positivos, ou paralela ao eixo do tempo para valores negativos, se a sua aceleração for negativa. Tá? Lembrando que esse sinal de menos na aceleração não é você que tem que colocar. Ela vai aparecer aqui, ó, ela vai surgir aqui. Tá? Então, por exemplo, uma aceleração negativa, como assim uma aceleração negativa? Não tem nada a ver com dar ré no carro, beleza? A aceleração negativa tem a ver com a variação da velocidade. Então, por exemplo, vamos supor que você esteja na velocidade de uma estrada, né? Com a velocidade de 100 km por hora, e aí você avista um radar de 60 km por hora. Aí você tem que frear, né? Você tem que reduzir a velocidade. Quando você diminui a velocidade de 100 para 60, você está fazendo 100 para 60. Variou quanto? Bom, 100 para 60, 40, né? 100 menos 60 é 40. Mas aí você não faz 100 menos 60. Você estava a 100 e chegou a 60, né? Atingiu 60 km por hora, que é a sua velocidade final. Então, se a final é 60 e a inicial era 100, 60 menos 100 vai dar menos 40. Então, esse menos vai aparecer aqui na continha, né? E vai fazer a sua aceleração ser negativa. Tranquilo? A aceleração pode ser positiva ou negativa, mas sempre constante, tá? Então, com o passar do tempo, a sua aceleração se mantém constante, tá? No gráfico de velocidade por tempo, você tem, cadê a função que gera esse gráfico? Aqui, ó. Essa daqui, ó. Velocidade com o passar do tempo. Então, se você tem um gráfico de velocidade com o passar do tempo, e eles são diretamente proporcionais, né? Essa função é uma função de que grau? Olha a variável aqui, ó. Quando não tem ninguém no expoente é 1, né? Então, função do primeiro grau. E uma função de primeiro grau gera uma reta. Essa reta ela pode ser crescente, tranquilo? E aí, se ela for crescente, a sua aceleração ela é maior que zero, tá? E se ela for decrescente, significa que a sua aceleração é menor que zero. Tranquilo? Reta crescente, função do primeiro grau. No gráfico de posição por tempo, espaço por tempo, é essa função aqui, tá? E nessa função você tem o espaço com o passar do tempo. Tá? Então, com o passar do tempo, o seu espaço vai mudando. Só que vai mudando de acordo com uma parábola, né? Ele aumenta de acordo com uma parábola. E se você tem que gerar uma parábola no gráfico de posição por tempo, essa parábola ela pode ser, lembrando a matemática lá um pouquinho,
concavidade para cima ou concavidade para baixo. Lembra? Concavidade para cima ou concavidade para baixo. Tá? E quem determina se a concavidade é para cima ou a concavidade é para baixo? Lá na matemática é o coeficiente que está junto com a variável ao quadrado. Lembrou? Não. Na matemática é quando você tem o ax ao quadrado. Lembra que é uma função do segundo grau na matemática? É ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Lembra disso? Então, o ax ao quadrado, esse a é o coeficiente que está com x ao quadrado. Tá? Que está com a variável ao quadrado. É determinada por ela. Na física aqui, essa concavidade para cima ou concavidade para baixo, quem determina é a aceleração. Coincidentemente também é a letra A, né, que a matemática usa lá na função do segundo grau. Mas aqui a gente chama de aceleração, é a aceleração. Então, se a aceleração for positiva, você tem concavidade para cima. A aceleração for negativa, tipo assim, ó, valor negativo, menos 2, menos 5, concavidade para baixo. Então, a sua parábola ela pode ser algo assim, tranquilo? Concavidade para cima, e aí você vai ter uma aceleração positiva, ou pode ter uma concavidade para baixo. E aí a sua aceleração vai ser negativa. Tranquilo? Outras coisas outras ferramentas da matemática que a gente utiliza nas parábolas são aquelas formulazinhas, né? A fórmula de Bhaskara, a fórmula do delta, mas a gente só vai usar a Bhaskara e a formulazinha do delta, né? Se tiver que calcular o tempo. Tá? Nessa função aqui. Nessa função e nessa função não são funções de segundo grau. Então não esquece delta e Bhaskara. Você vai usar delta e Bhaskara aqui, beleza? Para quem domina, para quem sabe usar legal, pode usar o lance de soma e produto. Né? Fazer o soma e produto para descobrir os tempos aqui que são as variáveis. Na matemática, você calcula o x. Na física, você vai calcular o tempo. Tranquilo? Então, foi movimento variado, beleza? Espero que tenha ajudado. A física é linda. Fiquem com Deus. Um abraço.